Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula, né, que a gente vai começar aqui o capítulo 3 do livro, onde a gente vai falar sobre o suporte básico de vida para um adulto. E aí vamos ver quais são os objetivos de aprendizagem desse capítulo, que é reconhecer os sinais de alguém que precisa de RCP, realizar RCP de alta qualidade para um adulto, identificar como fornecer ventilação eficaz com o dispositivo de barreira, que aí é nosso famoso AMBU, né, ou dispositivo bolsa-válvula máscara. Aqui a gente vai falar sobre a estrutura básica da RCP, e aí esse desenho aqui eu já mostrei ele de uma maneira diferente, mas por que ele está em diversos tamanhos, né? Porque você vai ver aqui que nessa primeira parte aqui são as pessoas que não têm experiência, e essas pessoas, elas são as mais importantes. E aí você vai entender por que elas são mais importantes. Porque não adianta ter a melhor equipe médica do mundo se essa vítima ficou muito tempo sem ter pelo menos a compressão torácica. Então, quando você faz lá todas aquelas campanhas preventivas, onde você ensina a comunidade a ser resiliente, a começar a fazer essas RCP, vai fazer com que a equipe básica, quando chega, ela consegue dar continuidade do que foi feito pelo leigo, e aí quando ela entrega para a equipe avançada vai ter muito mais maneira de conseguir fazer, né? Vai ter mais recurso de conseguir fazer essa vítima voltar. E aí aqui na página 82... O que acontece? Eu mostro para vocês aqui sobre a proeficiência. Então você vai ter a base aqui, que ela é uma base muito maior, que está o quê? Só as compressões, apenas com as mãos. A gente precisa ensinar isso para muitas pessoas, muitas pessoas. Por isso que eu vou disponibilizar muita coisa desse curso aqui no YouTube para o pessoal ir aprendendo mesmo, porque essa compressão só com as mãos, todo mundo tem que saber. E aí, você fazer lá 30x2, que é o próximo passo aqui do livro, que são as compressões com as ventilações ou respirações, né? Já não é mais todo mundo que consegue fazer. É um público um pouco mais seleto. E aí, uma equipe de alto desempenho é só a pontinha aqui do triângulo. E aí é onde a gente vai chegar. Porque não é só fazer, né? É você ter uma equipe e treinar. Você precisa treinar muito. Aqui nas próximas páginas, eu dou alguns exemplos, né? De quando você vai fazer, sendo só com as mãos, sendo uma equipe lá que está com 30x2, ou sendo uma equipe de alta performance. E aí vai ter um capítulo específico só sobre equipe de resgate de alto desempenho. E nesse momento aqui do livro, cara, vai ter uma história em quadrinho muito massa aqui. E eu acendi aqui qual que vai ser o atendimento, né? Nesse caso aqui, essa vítima, ela vai ter uma parada cardíaca. Aqui vou passar outras situações, porque essa aqui é a primária, né? Então aqui, a equipe saindo da ambulância. Qual que vai ser a primeira etapa? Lembra? Primeira avaliação, verificar se o local está seguro. Cena está segura para mim, para minha equipe, para terceiros e para a vítima, posso iniciar o atendimento. Fiz uma impressão geral do paciente. Está escrito aqui, ó, é uma parada cardíaca de origem cardíaca. O que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Etapa 2, ele verifica a capacidade de resposta. A VDI, daí eu vejo A, VDI, pergunto se a vítima está bem. Faço o doloroso, se ela não responder, ela está inconsciente. Próximo passo, etapa 3. Avalie a respiração e o pulso para minimizar o atraso da ECP. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, levando até 10 segundos para fazer. Determine as próximas ações, se a vítima estiver respirando ou não. E aí aqui está a decisão, né? O que você vai decidir? A vítima está respirando? Sim. Aí vai dizer ali o que você tem que fazer, né? Você vai monitorar ela. Se a vítima não está respirando, ou seja, né, a VDI, a vítima está inconsciente, não respira, o que você faz? Vítima inconsciente, aplica a cânula, ali ensina a aplicar. E aí aqui tem o caso, se a vítima se ela usou opioides, né, se ela está intoxicada, você vai utilizar o naloxona, mas aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho que falar a respeito do protocolo local. Tem protocolo que os socorristas não podem dar nenhum tipo de medicação, então não utiliza. Você vai utilizar do protocolo da unidade onde você trabalha. Mas, se você suspeitar, aí você repassa para a equipe avançada essa possibilidade aí dele ter feito uso excessivo de opioides e ter que utilizar o naloxona para poder voltar ao retorno respiratório. E aí aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você vai otimizar essa ventilação. Perceba aqui que está a mão muito bem selada, né? Aqui, então você tem ali o C e o E fazendo selar a máscara, e aqui também você está numa ventilação de 15 litros por minuto. Quarta etapa, inicie a RCP de alta qualidade, 30 compressões torácicas, em seguida 2 ventilações. Caso você não tenha o DEA, desfibrilador, verifique a possibilidade a cada
2 minutos, né? O pulso a cada 2 minutos. Então, se você tem o DEA, usa o DEA. Tá? Depois, até no final aqui, eu vou falar uma aula exclusiva sobre o DEA. Você vai ver aqui sobre um dispositivo de feedback do DEA, que é fantástico, de uma parceira nossa aí. E aí você vai ver como isso funciona. Mas se você não tiver o DEA, o que eu preciso entender? Todo ciclo ele é pensado em 2 minutos. Então, a cada 2 minutos eu vou fazer a rechecagem. Se eu estou num ciclo lá de 30 por 2, 30 compressões por 2 ventilações, a cada 5 ciclos vai fechar 2 minutos. Então, eu checo. Se eu estou com 2 socorristas e fazer 15 e 2, a cada 10 ciclos vai fechar 2 minutos. Então, aqui a etapa 6 e 7, aqui daí já vai com a utilização do DEA, né? Se você está utilizando o DEA, você vai aplicar as pás. Se o DEA solicitar o choque, a gente vai entender o porquê que ele solicita o choque, né? Geralmente o pessoal vê muito filme e acha que o desfibrilador externo automático, que é o DEA, quando ele vai dar o choque, a pessoa vai voltar a ter impulso por causa do choque. Não, não é assim. O DEA ele vai resetar. Tá com uma desordem lá, né? Você tem lá a fibrilação ventricular, o ataque cardíaco ventricular, e aí ela tá com desordem. E aí você precisa retomar a ordem correta. Então aqui a gente vai ter a continuação da compressão e ventilação. Etapa 8, vai fazer a análise. E aí depois que analisar, você vai sugerir o suporte avançado e vai continuar as RCPs. Então aqui, pessoal, na página 106 e 107, a gente vai mostrar alguns conceitos críticos, né? Sempre que tem aqui essas caixinhas é porque tem um conceito crítico. Aqui eu vou falar sobre o gasping. O gasping não é respiração. Então, se a vítima está gaspeando, o gasping é o último recurso de vida. A vítima vai sofreu um acidente, digamos, e ela está tentando, são sons, né? Ou ela pode ser muito rápido ou muito lento, mas não é considerado respiração, é uma respiração agônica. Então, você pode fazer a RCP com a vítima em gasping, porque senão a vítima não está... As células não estão sendo supridas com oxigênio. Aqui, se num passo a passo de como fazer essa mensuração aqui da artéria. Aqui as qualidades das compressões. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, muito interessante, né? Então, vocês estão vendo ali que são 4 etapas, né? A primeira etapa aqui, que é o quê? Essa primeira etapa, você vai comprimir o coração. Quando você comprime o coração, ele vai para a segunda etapa aqui. Esse sangue que está no coração, ele vai até o cérebro. E aí, na segunda etapa aqui depois, ele volta para o coração, aqui na terceira, né? Ele volta para o coração e depois ele vai para o restante do corpo. É interessante você saber essa sequência que o sangue leva quando você faz uma RCP para poder entender aonde ele prioriza. Ele sempre vai priorizar o cérebro. E aí aqui... Pessoal, na página 112 é uma aula muito legal sobre a fração de compressão torácica. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa aula para a próxima aula. Então, o que eu quero que você faça? Escreva aqui embaixo, né, o que você achou dessa primeira parte aqui, principalmente dessa parte das histórias em quadrinho aqui. Quero saber a opinião de vocês para saber se isso aqui é didático. Se fazer essas histórias aqui do passo a passo, desenhado... é bom para o processo de ensino-aprendizagem. Você acha que dessa maneira aqui, lendo o material desse jeito, você consegue aprender mais? Ou melhor fazer texto corrido mesmo, como todo mundo faz? Beleza? Escreve aqui no comentário aqui embaixo. Daí isso é importante para o meu processo, né? Para saber se está funcionando ou não. Na próxima aula, a gente ainda vai estar falando sobre esse capítulo, só que a gente vai falar agora sobre as frações de compressão torácica, que é muito importante. Beleza? Te espero lá. Valeu!